Muito bom dia, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo bem? Hoje vamos para uma reflexão em Mateus, no capítulo 27, o verso 53. Mateus, no capítulo 27, no seu verso 53, nos diz assim: E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. A gente está nesse capítulo aqui para refletir, e ele tem, principalmente nesses versos, um subtítulo que é sobre a crucificação. E o capítulo vem falando sobre todas as situações que estão acontecendo. Quando Jesus está diante de Pilatos, quando Judas chega a se enforcar, chega ao ponto de se enforcar por reconhecer aquilo que ele tinha feito, de remorso, ele vai e se enforca. Aí Jesus vai então para o julgamento diante de Pilatos, então é solto, Barrabás, e Jesus então é condenado. E aqui a gente está no ápice da sua crucificação, quando ele então entrega o seu espírito a Deus e ele morre. E aqui acontece algo surreal, que é difícil para nós que não vivemos naquele momento, que não estávamos naquele momento, E isso exige fé da nossa parte. Por isso que Jesus vai dizer, quando esteve aqui na terra, que mais fé tem aqueles que não viram e creem. E muito mais coisas nós faremos por causa disso, por causa dessa fé que a gente nutre através dessa palavra de Deus, através de crer na palavra de Deus, através de crer que o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele nasceu de uma virgem, viveu nesta terra, comeu, bebeu, pregou, curou, ressuscitou tanto pessoas quanto ele foi ressuscitado pelo próprio Deus. E nessa passagem, pessoas, santos foram ressuscitados e apareceram a muitos. E por isso, por ele ressuscitar, é que cremos e temos a certeza da vida eterna e da esperança da ressurreição. Mesmo que esse corpo que nós venhamos a morrer, nós temos a esperança de ressuscitar em Cristo, na nova terra, no novo céu, debaixo de um reino de paz e de justiça. Esse é o nosso credo, essa é a nossa fé, na fé nesse nosso Senhor e suficiente Salvador, que é Cristo Jesus. Então esse versículo está inserido nesse relato, no relato da crucificação de Jesus. E aí logo após, então Jesus entregar o Espírito, Mateus aqui está narrando uma série de eventos sobrenaturais. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Aí um terremoto, rochas se fendem e túmulos, sepulcros, dependendo da versão, eles se abrem. Em meio a tudo isso, ele afirma que muitos santos ressuscitaram e depois da ressurreição de Jesus apareceram a muitos em Jerusalém. E aqui a gente vê algumas reflexões nesse sentido, que é o primeiro que chama muito atenção é o poder de Deus, poder de Cristo sobre a morte, poder de Deus sobre todas as coisas. Essa ressurreição dos santos é um testemunho claro de que, com a morte de Jesus, algo decisivo aconteceu. O poder da morte sobre os pecadores foi vencido. Aquele que reconhece a Jesus como seu Senhor tem a vida eterna, tem a esperança de viver num novo reino, no novo céu, numa nova terra. A ressurreição desses santos, do relato aqui do verso 53, é uma antecipação do que acontecerá com todos aqueles que nele creem, que creem em Jesus. É como se a própria criação, naquele ato, naquele momento da morte de Cristo, não pudesse conter a vida que jorrava da vitória de Cristo na cruz. Aleluia! Uma segunda reflexão aqui
é o testemunho para essa Jerusalém, que é a cidade santa, como eles chamavam. Jerusalém, os santos que apareceram a muitos serviram então como um sinal para essa cidade, para Jerusalém. Imagine o impacto de ver alguém que já havia morrido e agora está vivo, talvez testemunhando silenciosamente ou quem sabe verbalmente. Algo extraordinário com certeza aconteceu naquele momento e para aquela cidade, para aquela época. Era um reforço visível de que, e concreto também, do que os discípulos logo pregariam, que Jesus venceu a morte, que é o que a gente vê depois em Atos, Romanos, apóstolo Paulo então ensinando em suas cartas, que se nós não crer que Cristo ressuscitou, é em vão a nossa pregação, é em vão a nossa fé, porque qualquer outro Deus, qualquer outro santo aí, se viveu, se existe ou não existe, nenhum deles ressuscitou e venceu a morte como o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o único nome, sobre todo nome, em que a gente tem a verdadeira fé, a verdadeira esperança, que é o verdadeiro caminho, que é a fonte de água viva. É Ele, é Cristo Jesus. Uma terceira reflexão e última é que isso tem uma ligação com a ressurreição futura de nós hoje, que cremos em Jesus. A menção dos santos aqui nesse verso também aponta para o que Paulo vai ensinar lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 20, que Jesus é as primícias dos que dormem, porque Jesus faz um paralelo de quem dorme com a morte, porque breve vai acordar, ou breve vai ressuscitar. E a ressurreição deles é um tipo de um símbolo do que está por vir para todos os que morrem em Cristo. Então aqui está um exemplo concreto em que a gente pode depositar a nossa fé, depositar a nossa esperança, como assim como esses santos que saíram do sepulcro, nós também, se Cristo não voltar e nós morrermos, teremos sim a esperança de ressuscitar e a vida eterna. Crendo em Cristo Jesus, isso ninguém pode nos tirar. Ninguém pode nos afastar desse amor. Então o versículo lembra que a morte não tem a palavra final. Independente de onde você estiver, num leito de hospital, numa doença, no seu quarto, trancado, com ansiedade, depressão, com síndrome do pânico, sem saber para onde ir, com crise de identidade, o que for, crise financeira, na família, o que for, qualquer situação que esteja acontecendo, deposite a sua fé em Cristo Jesus. E principalmente se for algo a ver com doença, algo que o médico decretou, que não tem mais cura. Creia, pois o nosso Senhor Jesus, Ele é o dono da vida. E Ele ressuscitou. E todo aquele que nele crê, não vai perecer, mas terá a vida eterna. Pode o nosso corpo, esse corpo, morrer aqui na terra, mas com fé e a esperança em Cristo Jesus, crendo nele, aceitando Ele como seu suficiente Salvador e Senhor da sua vida, você tem uma esperança de ressuscitar e de uma vida eterna, de uma vida plena, de uma vida em abundância, mas em paz, com saúde, em uma nova terra e um novo céu, que é o que a palavra de Deus promete para nós. A vida em Cristo transcende a sepultura. Ele nos chama a viver com essa esperança, a anunciar que, mesmo em meio à dor, há a ressurreição. O poder que tirou Jesus da morte é o mesmo que hoje nos dá uma nova vida. Esse é o poder de Deus. Que Deus possa te abençoar e te guardar. A gente está falando sobre ressurreição, porque é um mês que a gente lembra que, apesar de Cristo morrer pelos nossos pecados, Ele ressuscitou para que tivéssemos, então, a esperança de vida e vida eterna. Que Deus te abençoe e te guarde, você e a sua família. Coloque nos comentários, um pedido de oração, o que você sentir no coração. Que Deus possa te dar toda sorte de bênçãos nesse dia, nessa manhã. E um forte abraço. Deus abençoe.